Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso grupo VIP aí do mês de agosto e eu vou te revelar essa semana o que verdadeiramente vai definir o seu sucesso. Se você não me conhece ainda, meu nome é Alessandra Avante, sou psicoterapeuta holística, mentora de desenvolvimento pessoal e espiritual e especialista em emagrecimento. Então, para que eu traga esse passo a passo aqui sobre o que vai definir o seu sucesso, eu vou te pedir para que você abra sua mente e se permita enxergar o novo. E observa aí na sua cabeça, quando vem ali aquela voz, né, que diz, isso eu já sei, isso eu já sabia. Porque quando a gente diz isso, a nossa mente se fecha para novos conhecimentos, a gente perde a oportunidade de aprendizado. E outra coisa que eu vou te dizer também, para você observar as vozes que ficam na sua cabeça dizendo, é muito difícil, isso não é para mim, eu não consigo, porque você é o senhor, a senhora da sua vida, e aquilo que você ordenar, aquilo que você disser, assim será. Então, se você diz que é difícil, a sua mente também, ela paralisa e ela não vai te mostrar nada, nenhum caminho para solucionar. Ela só vai te mostrar mais dificuldade. Legal? Então vamos lá? Eu quero perguntar para você, você já teve algum sonho? Sabe? Aquele sonho de realizar alguma coisa, de alcançar algum lugar, algum sonho, algum desejo aí que de repente você deixou de lado, parou de sonhar? Principalmente por não acreditar mais em você mesmo, né? A criatividade, a imaginação ficou lá quando você era criança. Então, eu vou te ajudar a voltar a sonhar, a voltar a criar mentalmente, principalmente, aquilo que você quer. Então, vamos lá. Por que, que você não consegue emagrecer? Qual é a dificuldade? Eu escuto diariamente, eu não consigo porque eu não tenho vergonha na cara, eu sou preguiçosa, eu não tenho força de vontade. Eu não consigo porque é minha genética, eu sempre fui assim, eu sempre fui gordinha, minha família toda é assim. Eu já fiz 1000 dietas, quando eu emagreço, eu volto a engordar. Eu não consigo porque eu tenho muita ansiedade, porque eu tenho depressão. São N motivos pelos quais a gente não consegue eliminar peso, mas eu vou te mostrar aqui os verdadeiros motivos pelos quais você não consegue emagrecer e mais da metade da população aqui, do Brasil, do nosso território, já está com sobrepeso justamente por conta desses pontos, que não consegue identificar, não tem clareza. Então, o primeiro ponto, eu vou trabalhar aqui, nós vamos trabalhar com 6 passos, tá? 6 passos que precisam ser trabalhados para que a gente elimine peso de uma vez por todas. Esses 6 passos vão ajudar você a resolver outros problemas, outras questões da sua vida, porque você vai ver que está tudo envolvido. Então, vamos pensar que nós somos uma unidade, tá? Pensa num triângulo. Então, esse triângulo é o que nós somos, uma unidade que tem corpo, mente e a base aqui é consciência, tá? Então, a mente, ela que faz o intercâmbio entre o corpo e a consciência. A consciência se comunica com o nosso corpo também através do nosso coração, porque nós temos um mini cérebro no nosso coração. Então, a consciência também se comunica direto ao coração. Quando a gente fala aqui, a intuição, a alma nos fala ao coração e a razão nos fala a mente, Então, está tudo ligado, corpo, mente e consciência. Então, não adianta a gente só olhar para o corpo, também não adianta só olhar para a mente, também só para a consciência. A gente precisa entender essa unidade, que é um sistema composto por corpo, mente e consciência, que é o que nós somos. Então, a gente não pode isolar e simplesmente ir lá e querer fechar a boca e parar de comer. Porque o que está levando a gente a comer sem pensar está na nossa mente, na nossa consciência. Então, a gente precisa olhar para cá, porque aqui é que está a causa. Na consciência e na mente. Percebe? Quando a gente começa a equilibrar tudo, tudo se equilibra, corpo, mente e consciência. E pensando nisso, a gente precisa entender alguns pilares do emagrecimento. Então, a primeira coisa é
o pilar médico. Se você tiver, por exemplo, com alguma disfunção hormonal ou produzindo cortisol demais, isso já estiver manifestado no seu corpo físico, ou seja, já houve o desequilíbrio hormonal, é preciso que você equilibre esses hormônios, porque ele já se manifestou no corpo físico. Então precisa cuidar do corpo físico com medicamentos, regular esses hormônios, verificar a tireoide, né, ver se esse metabolismo não está muito lento, verificar o seu estado de saúde, porque para você passar por um processo de emagrecimento, você precisa primeiro parar de engordar e estar com a sua saúde equilibrada. Feito isso, a gente vai para o pilar mente, consciência, onde a gente vai trabalhar a causa disso tudo. O que está causando, por que você não tem força de vontade, por que você não tem pique, por que você começa e depois para, por que você elimina e depois volta a engordar, o que é que acontece? Então a gente vai trabalhar a mente, trabalhar a causa disso. Depois tem o pilar alimentação. Nós somos comedores, a gente come desde quando a gente nasceu e nós vamos comer até a gente morrer. Né? Quantas refeições a gente faz por dia? 3, 4, 5, dependendo aí, né, da sua rotina. É preciso que você aprenda a se relacionar com o alimento. E não adianta ficar se proibindo durante esse processo. Então, a alimentação é um outro pilar muito importante. A gente precisa aprender, saber o que é melhor para o nosso organismo. Porque às vezes o que é bom para a gente não é bom para o outro. E o que é bom para o outro não é bom pra gente. Então a gente tem que prestar atenção nas dicas, nas receitas, nas dietas que a gente pega aí de outras pessoas. E o último pilar é o pilar atividade física. Você não precisa se matar na academia, virar um super atleta, uma mulher, né, super musculosa para ter saúde, para ajudar o seu metabolismo a metabolizar essas energias que você está consumindo. Mas é preciso que você movimente o seu corpo, porque é o seu veículo físico, é o veículo que vai te levar até o fim da sua vida, é onde você mora. Então é importante que você movimente. Se você pega um carro zero e coloca ele na garagem e não tira ele de lá, não anda com ele, o que vai acontecer? Vai secar o óleo, gasolina, e quando você for sair, ele não vai funcionar. O nosso corpo é a mesma coisa, ele precisa se manter em movimento. Então vamos aos 6 passos, eu vou passar os 6 passos nesse vídeo de hoje e já vou te passar um exercício que é o primeiro desafio que eu vou passar para você começar a dar os primeiros passos. Então vamos lá. O primeiro passo é falta de clareza. Não tem clareza do que te trouxe até aqui. Quando eu falo de emagrecimento consciente, eu estou falando assim, que é você ter consciência dos meios que te trouxeram até aqui e ter consciência do que você quer, para onde você está indo. Então, por isso que é importante a gente buscar clareza. Imagina que você tem que enfrentar um monstro, vai. Como você vai enfrentar esse monstro se você não enxerga ele? Como que você vai enfrentar um inimigo se você não sabe quem ele é? Ah, tem alguém me sabotando, tem alguém querendo me prejudicar. Como você vai fazer algo para mudar isso se você não consegue identificar, se você não sabe quem é? Então, é isso que a gente precisa fazer. Ter clareza dos meios que te trouxeram até aqui. Se a gente pensar que tudo que nós temos hoje na nossa vida é fruto daquilo que nós fizemos lá atrás, então pensa assim, nós pensamos, um pensamento, o ciclo do pensamento e da cocriação funciona assim, nós pensamos, esse pensamento faz você ter um sentimento, esse sentimento te leva a ter um comportamento. Então se você pensa algo que fez você sentir raiva, você vai ter um comportamento de raiva. Então quando a gente volta lá no passado e começa a verificar o que estava acontecendo, você teve uma desilusão amorosa, você terminou um relacionamento, você perdeu o emprego, você estava com crise na família, com uma doença na família, o que aconteceu? Você identificando isso, você vai começar a observar quais foram os comportamentos, os pensamentos, como você se sentiu que criou, né, a forma de você se comportar. O que mudou, o que agravou naquele momento. Então, quando a gente identifica isso, a gente consegue ter clareza do que está causando. Embora existam várias causas e a gente vai ver que
Existem várias causas que podem estar fazendo você ter o desequilíbrio com seu peso. Só que não ter clareza é o principal. Então a primeira coisa a gente precisa identificar, né, de onde nós viemos, qual é a nossa história, só que agora de forma consciente. Você vai se conscientizar olhando, olha, esse meu tipo de comportamento que fez eu ter isso hoje na minha vida. Esse tipo de sentimento faz com que eu me comporte dessa forma que não é legal para mim, entendeu? Então é isso. Entender os meios que te trouxeram até aqui. Essa é a primeira parte da clareza. A segunda parte da clareza é você saber para onde você está indo. O que é que você quer? Para onde você está indo? Ah, Lê, eu quero eliminar 20 quilos. Legal, por quê? Ah, porque eu quero ter uma qualidade de vida. Legal, o que é qualidade de vida para você? Ah, qualidade de vida para mim é eu ter um corpo saudável. E o que é um corpo saudável para você? É importante você ser muito específica nisso, ter clareza. Por quê? Diante de uma vontade louca de comer algo, né, de ir lá se saciar, se preencher, porque é isso que acontece quando a gente tem uma compulsão alimentar, a gente tem uma falta e aí a gente vai comer para se preencher daquilo. Aí diante daquilo, daquela emoção que você quer suprir, se o seu motivo lá na frente não for muito forte, você vai desistir. Ah, qualidade de vida, mas o que é qualidade de vida? Não está especificado aí na sua mente. Você vai olhar e fala, depois eu tenho qualidade de vida. E aí você vai comer. Então é importante a gente ter essa clareza. Isso a gente trabalha, tá? A gente vai trabalhar, vou trabalhar isso com você ainda nesse treinamento aqui. Essa clareza a gente vai trabalhar, tá? Que são os primeiros passos. Você vai terminar a gente vai trabalhar aqui nesse grupo VIP, você tinindo aí, sabendo onde você quer chegar. O segundo passo é ter uma mentalidade de gordo. O que isso significa? Lembra que eu falei agora aqui que a gente tem um pensamento, esse pensamento gera um sentimento que gera um comportamento? É assim que a nossa mente, o nosso corpo funciona? Então, só que o que gera esse pensamento é um sistema de crença. Crença, a gente pode dizer que é a nossa programação mental. Então, tudo aquilo que você aprendeu na sua vida, que você deu significado na sua vida, ficou gravado lá na sua mente. Então, se você deu significado na sua vida, que quando você come, você se sente feliz, quando você estiver triste, você vai impulsivamente, de forma automática, você vai lá buscar na comida suprir essa felicidade, porque na sua mente está gravado isso. Só que você não para pensar nisso, é automático. Vem a crença, vem o pensamento, o sentimento, e quando você vê, você já está comendo para se preencher. Entendeu? Então, quando eu falo que você não tem culpa de não ter essa força de vontade, de não conseguir fazer, é porque isso está gravado na sua mente, você faz de forma automática. Quando você vê, você já fez. Você está pensando e sentindo e agindo de forma automática. E se a gente não mudar isso, se a gente não mudar a programação, se a gente não reprogramar essa mente, você pode fazer um monte de coisas, vai continuar voltando sempre no mesmo problema. Então a gente precisa reprogramar essa mente, e é isso que eu faço dentro dos meus treinamentos fechados, porque aqui dentro de um grupo VIP, assim, a gente não consegue trabalhar isso, porque são muitos dias, a gente precisa trabalhar isso pelo menos mais de 30 dias para reprogramar essa mente, tá? Com vários exercícios e tal, mas a gente vai começar a fazer aqui o principal, que são os primeiros passos, que também, né? Um bebê, quando ele começa a andar, ele não sai andando direto, ele começa a gatinhar, então aqui a gente vai gatinhar. O terceiro passo são os sabotadores do emagrecimento. Existem mais de 23 sabotadores do emagrecimento. O que são os sabotadores? Sabotadores são recursos internos que nós criamos, a nossa mente cria num certo momento para nos proteger. Só que o que acontece? Naquela situação que ela criou para nos proteger, ele tinha a função de nos proteger, só que ficou gravado lá na nossa mente. E hoje ele continua funcionando da mesma forma.
Só que muitas vezes chama sabotador por quê? Porque hoje ele não nos protege mais, ele nos sabota. Exemplo esse que eu dei. Se em algum momento na sua vida você gravou na sua mente que quando você come, você fica feliz, você fica saciada, então você criou esse recurso para se proteger de uma tristeza. Então toda vez você vai lá, né, naquela época você comia e se sentia feliz. Só que hoje continua acontecendo da mesma forma. Só que agora você quer emagrecer. Você quer ter qualidade de vida, você quer eliminar peso. E como você faz com essa mente que faz você comer toda vez que você está triste? Precisa identificar se você tem esse sabotador ou qualquer um dos outros, né? Como eu disse, são mais de 23 pra gente aprender a se relacionar com ele, tá? Como eu falei aqui, a gente não enfrenta aquilo que a gente não enxerga. E se são mais de 23 sabotadores, olha só, a sua mente pode estar te sabotando aí de várias formas, só que você não consegue identificar, portanto, não consegue eliminar também. Legal? O quarto passo é que você não acredita em si mesma. Né? Sabe aquela coisa, já tentou 1000 vezes fazer, já tentou 1000 vezes emagrecer, já fez 1000 dietas, já fechou a boca, já tomou remédio, já fez de tudo. E agora se sente aí, né, fracassada. Fala, pô, eu não acredito mais em mim. Nem as pessoas acreditam, porque você começa, começa, não termina, começa, volta a engordar de novo. Você perde a credibilidade em você e as pessoas perdem a credibilidade em você. Só que quando você deixa de acreditar em você, aí acabou a história. Você se torna realmente incapaz. Tudo se torna realmente difícil. E é isso que a gente precisa trabalhar. Você precisa acreditar que você é causa, que tudo está aí dentro de você. Você tem o poder aí dentro de você. E você deve sim bater no seu peito todos os dias e dizer para você: eu posso, eu sou capaz, depende de mim. Eu vou treinar a minha mente, eu vou fazer o que precisa ser feito porque depende de mim. Não depende do meu marido, não depende das circunstâncias, não depende da minha falta de tempo, não, depende de mim e eu vou me organizar e vou fazer o que precisa ser feito para conquistar o que é importante para mim. Agora veja, o que é importante para você? Você percebeu que você vai precisar fazer o que precisa ser feito? Você vai ter clareza, vai ter tudo na mão, só que você vai precisar entrar em ação, porque só saber como faz não adianta nada. Precisa entrar em ação e fazer, certo? Quinto passo é compulsão alimentar e ansiedade. Se você não conseguir controlar, né, se relacionar com essa compulsão alimentar, não vai ter jeito. E para isso você precisa aprender a tirar a mente do automático. Tirar a mente do automático na hora de comer. Então aqui já vai uma dica. Começa a treinar aí, tá? Dentro do treinamento eu faço vários desafios, várias técnicas para você trabalhar isso. Mas começa já assim. Quando você for comer alguma coisa, você se pergunte: eu estou com fome de quê? Se você falar, não, faz tempo que eu comi, eu tô com fome mesmo, vai lá e coma. Agora, se não for, se você não encontrar uma fome física, aí você vai negociar com você, tá? Sempre buscando fazer outras coisas. O que eu posso fazer neste momento para suprir essa necessidade, isso aqui que eu tô sentindo que não é fome, que não seja comer? Começa a negociar com a sua mente. E o último passo que impede, né, que dificulta o emagrecimento definitivo, o emagrecimento consciente, é falta de ter uma programação. Você não tem uma programação, consequentemente você não consegue fazer um planejamento e não consegue treinar. Porque para a gente tirar essa mente do automático, a gente precisa treinar. Treinar, 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 até que isso saia da mente consciente e vá para a sua mente inconsciente, você faça isso de forma automática, legal? Então vamos começar hoje com o primeiro passo, tá? Eu vou deixar uma ferramenta aqui, um PDF, você vai ler esse PDF e baseado
na sua vida lá atrás, quando você começou a engordar, quando você começou a sentir o equilíbrio, você vai começar a preencher um gráfico. Esse gráfico, você vai, imagina que ele vai de 0 a 10 ali, né? Ele é um círculo, e você vai analisar assim, minha vida profissional. Quando você começou a engordar, como estava a sua vida profissional de 0 a 10? Tava 5, eu estava me sentindo não reconhecido, meu salário estava baixo, eu estava muito triste. E o que aconteceu? Analisa a situação e dá uma nota para você, de 0 a 10. E aí você faz o colore, tá? Imprima essa ferramenta, tá? Porque a escrita é uma ferramenta da cocriação. Então, quando você escreve, você ajuda a cocriar a sua realidade, a trazer isso para sua vida, a realizar e ancorar a sua meta. Depois que você colorir a sua ferramenta inteira, você vai olhar ali e você vai conseguir ver qual área da sua vida estava mais afetada, para que você tenha clareza do que te trouxe até aqui, legal? E aí durante o dia eu vou abrir, tá, o grupo pra gente tirar dúvida, pra gente falar um pouquinho, pra você me falar qual área da sua vida você acha que você deve impulsionar, que você deve melhorar, que você deve começar a colocar o seu olhar pra te impulsionar aí no emagrecimento definitivo e começar a identificar o que é, né, que fez, o que começou a causar esse desequilíbrio com o seu peso. Legal? Então vou encerrando por aqui pra gente não ficar, para essa aula não ficar muito longa. Então esses são os passos que você precisa colocar o olhar. Os primeiros passos, que é o passo da clareza e uma programação, nós vamos trabalhar aqui durante esse grupo, então fica atenta aí e se coloque em ação e compartilhe os seus resultados, porque quando você compartilha os seus resultados é uma forma de você se colocar em ação, você se colocar em movimento, colocar essa energia para funcionar e ancorar cada vez mais o seu objetivo. E outra coisa que eu vou te falar, motivação. Ale, eu não tenho motivação. Motivação é um motivo para agir. Se você não tem motivação é porque você não está encontrando um motivo para entrar em ação. Então começa a procurar aí. Por que você quer isso na sua vida? Por que você quer eliminar peso? Seja específico. Por que você quer emagrecer? O que isso significa para você? O que você vai ganhar com isso? Legal? Um forte abraço e a gente se fala amanhã. Beijo, beijo, beijo.